Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Este programa vindo do coração de Deus para você que quer estudar conosco a Palavra de Deus. Estamos nesta série de programas sobre a segunda vinda de Jesus, estudando a respeito das coisas que acontecerão no tempo do fim. Na sua sequência, sabemos que as Escrituras nos revelam todas as coisas que vão acontecer, mas nem sempre nós temos o exato cronograma, quando uma depois da outra, mas algumas coisas são muito importantes de saber que acontecerão e como acontecerão. Por exemplo, no programa de hoje, conversaremos sobre este tema, o trono branco e o juízo final. Será que o juízo final é para todas as pessoas? É para todos os homens que foram criados e que nasceram sobre a terra? Para quem é o juízo final? E que trono branco é este? Quando isto acontecerá? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo de falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que algo que pode trazer um frio na barriga, algo que deixa a pessoa assim extremamente alerta, sensível e às vezes alguma coisa que ela nem quer pensar é a respeito do fim, é a respeito de um julgamento, a respeito de uma decisão final, céu ou inferno. Muitas pessoas não estão preparadas, não se prepararam para este tempo. E nós sabemos que céu ou inferno é definido aqui, é definido com a nossa vida. Você define com a sua vida, com o seu dia a dia, você faz a escolha para onde você vai, onde você irá passar a eternidade. Uma eternidade de gozo com o Senhor, uma eternidade onde nos aguardam tantas aventuras, tantas coisas lindas que a Bíblia nos fala, ou uma eternidade de sofrimento eterno, de fogo, de choro, de arrependimento, de remorso, de ranger de dentes, de ódio e um lugar de sofrimento. Você vai definir isto agora, enquanto você vive. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre o trono branco e sobre o juízo final. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler do verso 11 ao 15. Diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bem, esta é a palavra de Deus. Muitos dizem assim, a gente não deve pregar sobre inferno, a gente não deve colocar medo nas pessoas, ou as pessoas virem para Deus pelo medo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos afirma claramente sobre céu e inferno. Declara de uma maneira muito absoluta que o céu é um lugar maravilhoso,
de paz, de alegria, onde não haverá mais morte, nem choro, nem luto, nem pranto, nem dor. Um lugar onde nós esqueceremos das coisas tristes, onde nossas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor. Mas o inferno, a Bíblia nos descreve. Jesus disse que o fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. Ou seja, um tormento eterno. A Bíblia nos fala para que o homem não diga: oh, eu não sabia, oh, se eu soubesse, como Jesus contou naquela história do rico e do Lázaro. Quando Jesus conta que o rico morreu e foi sepultado. O pobre morreu no mesmo dia e ele foi levado aos céus pelos anjos. E lá em tormento, o rico via o pobre no seio de Abraão e disse: Pai Abraão, manda que ele molhe o dedo em água e venha me refrescar a língua, porque eu estou em tormento. Puxa vida, um dedo molhado, uma gotinha de água num tormento não significa nada, não vai aliviar nada. Mas era o pedido daquele homem. E Pai Abraão, ou a figura ali do próprio Deus, dizendo: olha, não tem jeito. Os que estão aqui não passam para aí, nem os daí podem passar para aqui. E ali aquele homem pede: mande que ele vá, que ele ressuscite, que ele vá falar com os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar. Mas a resposta foi: eles têm na terra os profetas, a palavra de Deus, eles têm de ler e eles têm de crer. Ou seja, todas as pessoas, cada um de nós, individualmente, tem a sua oportunidade de crer e de ser salvo. Assim como tem a oportunidade de escolher se quer este sofrimento eterno. Aqui, a palavra de Deus nos diz no tempo do fim, depois que tudo passou, depois que já aconteceu o arrebatamento da igreja, já aconteceu o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, já aconteceu aqui na terra toda aquela tribulação, aqueles 7 anos de domínio do anticristo. Já aconteceu aqui na terra todas as nações virem para destruir Israel, vindo contra Jerusalém, vindo contra o povo de Deus para arrasá-los, para destruí-los. Já aconteceu a batalha do Armagedon. Já aconteceu o Senhor Jesus vencendo o falso profeta, vencendo o anticristo com as palavras da sua boca, com a espada que sai da sua boca. Tudo isso já aconteceu. Já aconteceu o julgamento das nações, a separação das nações, das pessoas que ficaram na terra, os que estão à sua direita, que tiveram um coração bondoso, aqueles que estão à sua esquerda, que já foram julgados e lançados no inferno. Então, depois de tudo isso, sabemos que o inimigo, o diabo, será preso durante 1000 anos. Vai começar aqui o período do milênio, um período em que Cristo vai reinar fisicamente, pessoalmente, aqui na terra. E nós estaremos reinando junto com Jesus, reinando sobre cidades, reinando sobre a terra. Depois deste período de 1000 anos, importa que Satanás seja solto. E ele virá e vai ainda enganar pessoas aqui na terra para se levantarem contra o Cordeiro, contra Jesus. Vai ter então a última batalha e agora Satanás é lançado no lago de fogo, que foi preparado para ele, e os seus anjos e os seus demônios será lançado ali. Então é o tempo final. Acabou todo o julgamento de homens, acabou então, agora é a consumação dos séculos, agora é a consumação da condenação de Satanás e de todos os anjos caídos. E a palavra de Deus nos diz que João então viu um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Ali está o trono do Senhor. E diante dele,
colocados diante do Senhor os mortos, todos os que ressuscitaram, grandes e pequenos. Estes não são os que passaram pela primeira ressurreição, não são os salvos que já ressuscitaram e já tiveram seus corpos glorificados e já tiveram as suas medalhas, as suas coroas. Estes são aqueles que foram condenados, aqueles que rejeitaram a Jesus, aqueles que não quiseram o senhorio de Cristo, aqueles que disseram não para Deus. O juízo final será para eles. Sabemos que todos os homens, ou para todos os homens, veio a morte como um castigo, veio a morte como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Veio a morte como consequência do pecado. Através de Adão, todos nós temos de morrer. Veio a morte. Mas através do segundo Adão, como é chamado na Bíblia, o Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu a morte. Ele ressuscitou pelo seu poder. E pela ressurreição de Jesus, e pelo poder de Jesus, todos os seres humanos também haverão de ressuscitar. Daniel, ele nos diz no capítulo 12, último capítulo do seu livro, ele diz que os mortos no Senhor ressuscitarão para a glória eterna. Serão como as estrelas no céu, brilhando sempre e eternamente. Mas outros ressuscitarão para horror eterno. É o que vai acontecer aqui diante do trono branco do juízo final. Esta ressurreição destes mortos para a condenação. Vi mortos, aqui diz, grandes e pequenos. Grandes e pequenos pode ter um sentido duplo. Pode ser idade cronológica, pequenos, adolescentes, crianças, juniores, e grandes no sentido de adultos, idosos, ou grandes no sentido de pessoas que tiveram muito poder aqui na terra. Foram juízes, foram governadores, foram pessoas de nome, e pequenos, mas todos passarão ali pelo trono branco. Se abrirão os livros onde está escrito com todos os detalhes a vida de cada pessoa. Pela tecnologia que nós temos hoje, nós podemos imaginar estes livros no céu. A tecnologia de lá é muito mais avançada. Lá nós temos o que foi feito, nós temos os pensamentos, as motivações, e o Senhor é apto para julgar. E então, aqui diz que serão lançados no lago de fogo todos cujos nomes não estão no livro da vida. E você? Seu nome está no livro da vida? Quer que ele esteja? Então ore comigo. Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo: Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que deu a sua vida na cruz do Calvário para me trazer salvação. Eu recebo o seu perdão, eu recebo a sua paz, eu recebo a sua salvação. Lava-me, perdoa-me e escreve o meu nome no livro da vida, dando-me certeza de salvação. Amém, amém e amém. Como é bom poder orar, crer e confiar. Esteja salvo e segure a sua salvação. E convido você a estar conosco no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.